Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Zé Farias, você está no canal Na Palavra Tem Resposta. Você viu que o pastor Silas Malafaia ele foi inserido no inquérito da Polícia Federal, né, sobre o golpe que foi tentado dar com batom e bíblias. Meu Deus do céu. E o pastor Silas Malafaia, você já viu ele nervoso, mas você ultimamente tem visto mais e verá muito mais. Agora, irmãos, o pastor Silas Malafaia é aquele líder cristão que ele tem coragem de dar a cara a tapa. Quem dera se no Brasil tivesse uns 5 Silas Malafaia. Alguém pode dizer assim, não, o papel dele seria só pregar o evangelho, mas espera aí. A Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, está cheio de exemplos de homens de Deus que não aceitavam o que o sistema fazia, o rei fazia, o império que invadia a sua nação fazia. O pastor Silas Malafaia, você concordando ou não da abordagem dele, você há de concordar comigo, nós temos que concordar que ele é uma pessoa que ele defende mesmo o evangelho e a liberdade de expressão. E não é de hoje, não é agora que ele subiu num palanque, promoveu lá a passeata na Paulista, a manifestação na Paulista, dia 7 vai ter outro, eu vou dia 7 eu vou estar lá. Não é de agora não, irmãos. Há muito tempo, quando a senadora por São Paulo, do PT, Marta Suplicy, fez aquele projeto, a PL 122, 10, 11, 12 anos atrás, aquela PL que se passasse, fosse aprovada, e um pastor se recusasse a fazer um casamento de 2 homens, chegava lá na igreja, o Severino e o Joaquim, aí dizia, ai pastor, aqui meu marido, pastor, ó que fofo, a gente quer casar. Aí o pastor, não, é contra a palavra de Deus. Homofóbico, cadeia nele, cadeia. Então o pastor Silas Malafaia, ele foi para cima mesmo. Ele foi para frente do Congresso, ele foi para frente do Supremo, ele foi para frente, ele foi para cima. É que hoje muitos líderes não estão vestindo a camisa, mas naquela época muitos aderiram mesmo, falando, não, isso está errado. Porque a gente não pode deixar, e ele entendeu isso há muito tempo, que não pode deixar que a coisa vire bagunça. Ele, como cristão, defende mesmo a palavra do Senhor. Você pode discordar dele de outras formas, mas nisso nós não discorda. Estou com um vídeo aqui de 2000, de 11 anos atrás, ele defendendo contra essa PL 122, só para te relembrar, refrescar sua memória, olha só o que ele disse na época. Correm! O negócio deles é feito debaixo dos panos, na calada, como foi aprovada a PL lá na Câmara, antes do recesso parlamentar. E que tentaram aqui, senador Magno Malta sabe, 5 horas da manhã, perto do recesso do Senado, Magno foi chamado às pressas, uma pilha de processos, voto de liderança, lá dentro estava a aprovação do PL 122. Aí alguns senadores chamaram o Magno e disseram assim, Magno, tu já viu o que está assinado lá? Não, pega lá pra tu ver, o Magno foi lá. Ué, quem é isso aqui? Aí foi a cada líder. Amigo, ele falou, rapaz, eu nem vi, tanta coisa, estava perto do recesso. É isso que eles fazem, eles querem aprovar na calada da noite. Parabéns a essa comissão. Os líderes que retiraram a assinatura, Renato Casagrande. Isso, irmãos, há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Então, o pastor Silas Malafaia, como disse, a gente pode discordar de muita coisa dele, de muita abordagem dele, mas que ele defende o evangelho, ele defende. E não é à toa, porque agora que estamos aí na iminência de uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, então eles querem colocar mais gente. E o pastor Silas Malafaia, porque estava demorando, né, irmãos? O pastor Silas Malafaia é aquele que vai para cima e mostra mesmo os erros. Embora ele seja um líder religioso, mas no canal dele ele tem mostrado os artigos da Constituição em que está sendo ignorado, está sendo atropelado. Agora, a Bíblia, a palavra tem resposta para isso? Tem resposta sim. Em Atos, capítulo 12, versículo do 1 ao 5, preste muito bem atenção o que diz a palavra de Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes, né? Não era uma liderança religiosa, era uma liderança secular, era o rei, que oprimia o povo de Deus. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns
da igreja para o maltratar, fazendo passar fio de espada, matando Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, presta atenção, prosseguiu. Os judeus gostaram do rei, pelo fato do rei Herodes Antipas matar Tiago, irmão de João. Aí os judeus falaram: agora vai parar essa seita do caminho aí, porque Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. A igreja era chamada de a seita do caminho. Então os judeus gostaram. Como os judeus gostaram, o rei disse: opa, isso é bom, vamos prosseguir. Prendendo também a Pedro. Vendo ser isto bom e agradável aos olhos dos judeus, o rei mandou também prender a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Eram também os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas. 4 escoltas para guardar um homem. Aleluia. Olha o que aconteceu. Deus continua trabalhando, irmãos. Aleluia. 4 escoltas. Entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. Guardar Pedro. Que o Pedro era inofensivo, só pregava o evangelho. Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então é isso que eles fazem. Eles querem apresentar, né, dizendo assim: não, nós estamos fazendo justiça, estamos prezando pela democracia. Que democracia? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que nós cristãos, o que nós homens e mulheres de Deus devemos fazer é continuar orando para Deus dar muito mais sabedoria e força ao pastor César Malafaia e aos pastores. Porque a gente não pode esperar, que chegue ao ponto de criarem leis para ninguém poder mais falar nada, ou seja, como cidadão, ou seja, como cristão. A igreja ela era muito perseguida naquela época e ainda é hoje. Em alguns lugares, os homens são privados de pregar o evangelho. Eu te pergunto, se amanhã faz uma lei no Brasil e chega para vocês e diz assim: se você continuar pregando a Jesus Cristo, se você continuar congregando, se você continuar propagando esse negócio de pecado, de Jesus Cristo como Senhor, vai ser colocado em você uma tornozeleira eletrônica, vai ter uma prisão domiciliar ou preventiva. Você e eu, a gente vai continuar sendo cristão e defendendo o evangelho, indo para as ruas evangelizar? Eles não tinham medo disso, não. Eles não tinham medo disso. Mas Deus, irmãos, Ele é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que livrou a Daniel, que livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou Elias, que livrou Paulo, que livrou Pedro, Ele é o mesmo. Ele continua livrando. O que Deus espera em um homem de Deus, uma mulher de Deus, é que ele não se amedronte, que ele não tenha medo, que ele não fique intimidado com as ameaças. Porque o que o pastor César Malafaia ele tem feito até agora tem sido mostrar os erros, as contradições do ministro, do Supremo, e dizer que está sendo atropelado. Não importa se você é de direita ou de esquerda, mas se você falar sem paixão, você vai defender. Você vai concordar que a coisa está sendo mal feita. Você lembra quando o ex-presidente Lula foi preso? Que o Sérgio Moro mandou a polícia lá em São Bernardo do Campo para conduzi-lo até Curitiba? Já tinha sido decretada a prisão dele. E ele fez comício, ele andou nos ombros das pessoas a tarde toda. Ficou lá a viatura da Polícia Federal estacionada, e ele o dia todo discursando, com a prisão já decretada. Ele se entregou só à noite, na hora que ele bem quis. E a imprensa achando tudo, não. Fica naquela expectativa, vamos ver a hora que o ex-presidente vai se entregar. Agora, com o Bolsonaro não é diferente? Você concorda que não é diferente? A não ser que você esteja vivendo em Nárnia, que você não lembra do que está acontecendo. Porque na última manifestação, o Bolsonaro não falou nada. Foi mostrado o vídeo para ele, não, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. E isso está aparecendo bem aos olhos da imprensa. A imprensa está dizendo assim: não, tá certo. E isso está inflando o ego. Tudo está sendo atropelado.
Tudo está sendo atropelado. E aí vai começar aí o julgamento do ex-presidente, todo já dá como certa a prisão dele. E o pastor Silas Malafaia tem dito, não, está errado, está errado. Agora abriram um inquérito para investigar. Investigar o quê? Se ele como cristão, como pastor, só está mostrando que também é um cidadão pagador de imposto, só está encorajando os brasileiros a enxergar que a coisa está sendo feita, sendo atropelado tudo, e a coisa não está seguindo um rito de acordo com a Constituição. Investigar ele, se tudo que ele fala é publicamente, investigar o quê? Mas quando isso começa a aparecer bem aos olhos daquele que defende a mesma coisa, eles vão tomando coragem, tomando fôlego, se encorajando, se empoderando e dizendo assim, tudo que abrir a boca a gente vai tentar calar. Irmãos, o negócio está ficando feio no Brasil. Se a coisa continuar como está, daqui a alguns anos, a nossa liberdade de expressão, como cidadão e como cristão, pode estar comprometida. Mas Deus é fiel e continua sendo Deus, continua livrando. Assim como ele livrou Elias, como ele livrou Jeremias, como ele livrou Pedro, como ele livrou os amigos de Daniel, ele vai nos defender, vai nos livrar. Basta que nós não venhamos retroceder e não ficarmos calados. E qual é a sua opinião? Na palavra tem resposta para tudo isso, mas qual é a sua opinião? Um abraço, fique com Deus.